continuar a falar sobre propriedades de limites, tá? Não. Mais alguns casos especiais de limites. Mas... E a gente vai considerar os seguintes casos, tá? Vamos olhar... A gente vai olhar para as seguintes funções. Tá? Eu tenho a minha função f de x igual a 1 sobre x, com x diferente de zero. E eu vou considerar g de x igual a 1 sobre x quadrado, naturalmente com x diferente de zero. Então, quando eu olho para o gráfico da minha função f, eu vou ter alguma coisa assim. Tá? Isso aqui é a hipérbole x vezes y igual a 1. Tá? Aqui eu tenho x, aqui eu excluo y, é aqui o gráfico da função f de x. Já aqui, 1 sobre x quadrado, vai ser assim. Alguma coisa assim. Tá? Então, a minha questão aqui é o seguinte. A questão é, o que a gente quer pensar aqui é o comportamento dessas funções próximo ao zero. O que é que acontece com o comportamento dessas funções? Né? Quando a gente vai se aproximando do zero, vamos lembrar do conceito de limite, a gente tem que o limite não existe. Tá? E por que o limite não existe? Deixa eu pegar aqui uma outra cor para escrever aqui a questão do limite. Vamos lembrar aqui. A gente escreve que limite, quando x tende a um dado valor, vou botar x0 de f de x, é igual a um L, se o que ocorre, dado epsilon maior que zero qualquer, a gente não tem controle sobre o epsilon, tá? Existe um delta maior que zero, esse delta em geral vai depender desse epsilon e da função, tá? De modo que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que módulo de x menos x0 é menor que delta. Então, o que a gente sabe sobre o limite é isso. É que eu consigo fazer os valores da função suficientemente próximos de L. Suficientemente quanto? Depende do erro que eu quero. Eu posso querer um erro de 1 sobre 1000. Então eu quero que a diferença de f de x ou L seja menor do que 1 sobre 1000. Eu posso querer um erro de 1 sobre 1 milhão. Não interessa. Qualquer que seja o erro, qualquer que seja essa cota, qualquer que seja esse parâmetro epsilon, por menor que seja, você vai encontrar um delta. Então que se eu pegar pontos a uma distância de x0 menor do que delta, desde que o ponto seja diferente de zero, então eu consigo fazer, então a diferença dos valores f de x menos L é menor do que epsilon. Tá bom? Então, quem vê a questão do limite e não pensa isso, volte para a aula anterior, volte para a aula sobre limite e estude, tá?
A partir de agora, a aula para quem já tem esse conceito dominado. Tá? Para quem já praticou, já tem um conceito de limite. Já quando olha a expressão limite de f de x, quando o x tende a L, entende o que ela quer dizer. Tá claro? Então, para continuar a assistir, tem que ter esse conceito de limite. Quem ainda não tem, aí volta para a próxima, volta para a aula anterior para obter esse conceito, tá bom? Então, em ambos os casos, o limite não existe. Não vai existir nenhum valor L, de modo que eu consigo fazer, que é modo, tá? De modo que eu consigo fazer a diferença de f de x menos L. Eu consigo controlar essa diferença desde que eu controle os pontos próximos do ponto em questão. O ponto em questão para a gente é o zero. Tá? A gente está olhando para o zero. Para qualquer outro ponto, a função está bem definida. A questão é, quando eu me aproximo do zero, o que é que ocorre? Tá? Nessa função aqui, a gente vê um comportamento meio mais caótico do que essa. Nessa função, os valores da função ficam grandes, no caso aqui positivamente, e módulo também, mas ficam grandes, mas vão de modo comportado, ficam grandes de uma maneira comportada. Tá? Enquanto aqui não. Aqui a gente tem, quando eu me aproximo do zero, só que por valores positivos, a minha função é grande positivamente, por valores, ela assim, atinge valores cada vez maior só e positivo, enquanto quando eu vou me aproximando do zero por valores menores do que zero, a minha função 1 sobre x vai tender a valores em módulo grande, só que negativo. Tá? E esse comportamento aqui, esse comportamento mais esperado, a gente vê mais utilidade nele. Tá? Então ele é um tipo de comportamento assintótico que a gente chama importante de ser considerado. Tá? Esse aqui também, no caso. Mas o que a gente vai falar agora para esse tipo de convergência aqui, que a gente vai chamar de limite infinito. Tá? Então, limite infinito. O que eu vou fazer aqui é usar todo o conceito, todo o background que a gente tem do limite da aula passada, de maneira natural para esse caso. Tá? Isso aqui me diz que eu consigo fazer os valores da função próximo de L, desde que eu faça o valor do parâmetro x próximo ao x0, diferente do x0. Aqui o que é que acontece? Os valores da função, nesse caso particular, quanto mais eu me aproximo do zero, maior o valor da minha função. Tá? De modo geral, a gente vai dizer que o limite, quando x... Não sei se eu botar... Eu vou colocar aqui. Quando x tende a x0 de f de x é dito ser infinito se o que ocorre? Dado. E aí eu não preciso olhar para os números reais, basta eu considerar aqui números naturais também, se eu quiser, tá? Mas, bom, de modo geral, dado vou botar n maiúsculo, um número real com m maior do que zero. Então, esse número real é arbitrário desde que ele seja maior do que zero. Tá? Existe delta maior que zero, tal que se eu pego pontos a uma distância do ponto x0, que no caso aqui é zero, a uma distância do ponto x0 menor do que esse delta, então vamos pegar um número real m maior que zero. Vou pegar n aqui, esse é o nosso m. Tá? Então m está em essa altura. O que eu estou dizendo é, se eu pegar
um delta suficientemente pequeno, próximo do zero, exceto nele mesmo aqui, eu consigo fazer todo mundo que está aqui, quando eu aplico o valor da função, eles conseguem subir, de modo que todo mundo aqui vai atingir valores maiores do que n, nessa outra faixa aqui. E se eu subir o n para cá? Basta eu diminuir esse delta, tá? Mais delta, menos delta. No caso aqui, de modo geral, existe um delta, tal que se eu pegar pontos x a uma distância desse x0 menor do que delta, desde que os pontos sejam diferentes de x0, então a diferença, aliás, então f de x eu faço maior do que esse m, tá? Então, dizer que o limite é infinito, lembrando que infinito é um símbolo, tá? Ele é uma noção, é um conceito, não é um número, tá? Então, isso aqui é um tipo de limite que não existe, mas ele não existe de uma maneira comportada, de uma maneira que tem utilidades, de uma maneira que vale a pena ser estudado, tá? Então, a gente vai dizer que o limite da função é infinito quando eu tendo a x0, se para qualquer número real positivo, maior que zero, vou pegar outro lápis. Para qualquer número real positivo, número real maior que zero, m, existe um parâmetro delta, tal que quando eu pego pontos a uma distância de x0 menor do que esse delta, com ponto diferente de x0, então os valores da minha função ficam maior do que m. Tá? O que é que eu estou dizendo? Que, independente de quem eu considere, independente do número real que eu considere, eu sempre consigo fazer os valores da minha função maior do que esse número quando eu me aproximo do x0. O que isso aqui diz é que todo mundo no intervalo x0 mais delta, x0 menos delta, exceto possivelmente o x0, todo mundo, quando eu aplicar o f, vai ser maior do que esse m. E se eu pegar um parâmetro m elevado a 1 milhão, vai existir um delta, provavelmente bem menor que esse, de modo que a mesma condição é satisfeita. Quando eu pegar pontos a uma distância de x0 menor do que delta, o valor da minha função vai ser sempre maior do que m elevado a 1 milhão. Tá? Quando isso sempre é possível, a gente diz que o valor da função existe e é infinito. E aí a gente escreve assim. Tá? Então, a partir de agora, esse de vocês é estudar isso do mesmo modo que estudou o limite. Tá? E é apenas uma aplicação do conceito, uma adaptação do conceito. Sempre que eu ler limite de quando x tende a x0 de f de x igual a infinito, eu estou pensando nisso. Significa que eu, independente do número real que eu considere, independente do parâmetro real que eu considere positivo, existe um parâmetro delta, tal que se eu olho para os pontos próximos do x0 com uma distância menor do que delta, então os valores desses pontos, quando eu aplicar a minha função f, vão ser sempre maior do que n. Tá? Aqui um exemplo simples. E aqui um exemplo onde não é verdade. Tá? Onde esse limite aqui falha. Tá? Então, e por quê? Porque, independente do parâmetro delta que eu pego próximo do zero, sempre vai ter pontos aqui cujo valor da função vai ser negativo, portanto menor do que o parâmetro m. Enquanto que se eu olhar por valores apenas maior do que zero, me aproximando do zero por valores maiores do que zero, aí sim o resultado seria verdade, mas apenas para esse lado aqui. Tá bom? Então isso aqui é só para relembrando. Né? Tá bom? Muito bem. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, quando eu me aproximo por valores maiores de x0, eu tenho um comportamento. Quando eu me aproximo por valores menores de x0, eu tenho um outro comportamento. É o que a gente vai chamar de limites laterais. Na verdade, é analisar o conceito de limite restringindo a essas condições. Tá bom?
Então, antes de continuar, antes de ir para limites laterais, o que é que aconteceria aqui se eu quisesse definir o conceito de limites quando x, limite de f de x, quando x tende a ser zero igual a menos infinito? O que é que mudaria? Dado qualquer m real, pode pegar até m positivo, existe delta, tal que quando eu faço x menos x0 menor do que delta, então f de x é menor do que menos m. Isso se eu restringir m positivo, tá? Então é a mesma ideia, de forma análoga, só que adaptada agora para os valores negativos. Isso vai ficar como exercício. Exercício 1 da aula de hoje. Defina limite quando x tende a x0 de f de x igual a menos infinito. Tá bom? Parece inteiramente análoga a esse caso aqui, tá bom? Então, vamos olhar para esse comportamento, esse tipo de estudo aqui, só que separando ele em casos, quando eu me aproximo do x0 por valores maiores do que x0 e quando eu me aproximo do x0 por valores menores de x0, que é o que a gente chama de limites laterais, tá bom? Então, pela direita. Significa pela direita, a gente está pensando aqui numa reta real orientada, tá? Então, me aproximar pela direita de um dado ponto é me aproximar por valores maiores do que aquele ponto, tá bom? Então, deixa eu até pegar de outra cor. A gente escreve limite quando x tende a x0. Aí eu vou botar pela direita, deixa eu apagar aqui e fazer até maior. Denota assim, quando x tende a x0, aí por valores maiores que x0, vou botar até mais aqui. Significa limite quando x tende a x0 por valores maiores do que de x0, né? Então, isso aqui significa, deixa eu pegar até outra cor. Limite quando x tende a x0 por valores maiores que x0. Tá bom? E a gente vai dizer que se o limite existe e é um dado L, isso tudo segue a mesma ideia do caso de limite pontual. O L aqui é um ponto arbitrário. Em geral, você tem que analisar candidatos a esse limite, tá? Então, um número real qualquer L é dito limite quando x tende a x0 pela direita ou quando x tende a x0 por valores maiores que x0, se dado epsilon maior que zero, então novamente o epsilon é arbitrário, a gente não controla o epsilon, existe delta maior que zero, tal que se eu pegar pontos a uma distância de x0 menor do que delta, desde que os pontos sejam diferentes do x0, então
os valores de f de x. Aqui, eu até não precisa nem considerar, aqui é o caso geral. Se ou eu boto aquilo, ou eu faço aqui, ó. X menos x0 menor que delta. Tá? Sem botar o módulo. Se eu botar o módulo, feito eu coloquei, eu tenho que dizer módulo de x menor que x0, ou seja, x é uma distância de x0 menor do que delta, e x maior que x0. Para evitar dizer esse i x maior que x0, eu tiro o módulo, porque aqui já, se eu quero que x menos x0 seja maior do que 0 e menor do que delta, obrigatoriamente o x é maior do que o x0. Tá? Então eu estou pegando pontos a uma distância de x0 menor do que delta, mais pontos maiores do que x0. Tá bom? Então a gente vai dizer que esse limite é L, se quando eu faço isso, quando eu pego pontos maiores que x0, mas a uma distância de x0 menor do que delta, então a distância de f de x menos L é menor do que epsilon. Ou seja, se eu quero fazer os valores da minha função próximo de L, próximo quanto? Não interessa o parâmetro, qualquer parâmetro que eu queira. Tá? Basta eu pegar os pontos próximos de x0, menor, a uma distância de x0 menor do que delta, mas pontos maiores que x0, ou seja, pontos que aproximam o x0 pela direita, por valores maiores que o x0. Tá? O limite existe se eu sempre conseguir fazer isso. Se, independente desse parâmetro epsilon que eu pegue, ou seja, independente do quão próximo eu queira fazer os pontos, eu consigo um parâmetro delta que satisfaça essa condição. Tá claro? Licença, deixa eu pegar aqui. Tá claro? Como é que ficaria o limite pela esquerda? Ou por valores menores que x0. Eu diria aqui, um limite quando x tende a x0 pela esquerda, então isso aqui eu vou escrever limite quando x tende a x0. Aí para indicar que é pela esquerda, que eu sei que é por valores menores que o x0, eu boto um menoszinho aqui, tá? Do mesmo jeito que aqui eu boto mais. Tá? Isso é uma convenção. De f de x é igual a L se o que ocorre? Mesma ideia, de forma inteiramente análoga. Dado epsilon maior que 0, existe delta, tal que se 0 é menor do que x0 menos x, que é menor do que delta, então módulo de f de x menos 0 é menor que epsilon. Por que 0 menor do que x0 menos x menor que delta? Porque aqui eu estou pegando pontos a uma distância menor, pontos a uma distância de x0 menor que delta, mas com x0 maior do que x, ou seja, x menor do que x0. Então estou me aproximando do x0 por valores menores que x0. Tá bom? Então fica como exercício escrever isso, completar esse detalhe. Né? Exercício 2. Tá bom? Ah. Exemplo. O primeiro exemplo já está aqui. Né? Exercício 3. Mostra que o limite de g de x, quando x tende a 0, é infinito, usando a definição. Tá? Onde g é isso aqui. Exercício 4. Mostra que o limite, vou botar aqui. Exercício 4. A. Limite quando x tende a 0,
mais de f de x é mais infinito e limite, aqui é a letra B, limite quando x tende a 0 pela esquerda de f de x é menos infinito. Tudo isso usando a definição, tá? Usando épsilons e deltas, se acostumando com a ideia de pensar de forma arbitrária, treinando a mente, treinando o intelecto para trabalhar de forma mais madura, tá? Como um adulto, de forma mais arbitrária, de forma mais abstrata, tá? Afinal, não é à toa que você está no ensino superior, tá? Cálculo é um conteúdo, esse conteúdo está no ensino superior, então você precisa começar a pensar de forma mais profissional, vamos chamar assim, do ponto de vista intelectual. Vamos olhar para, acho que foi o último limite da aula sobre limite, né? Da aula passada, da última videoaula postada nesse conteúdo de limite, tá? Cadê? Acho que foi o último limite que eu passei. Limite quando o y tende a 0. Analisei esse limite. Tá? Aí o que é que ocorre? Vamos pegar isso aqui. O que é que ocorre? Quando eu olho para o limite, quando o y tende a 0 pela direita, eu estou olhando apenas por valores maiores do que 0. Tá? E para valores de y maiores do que 0, o módulo de y é o próprio y. Aqui vai ficar 2y sobre y, como eu estou olhando para valores maiores do que 0, y é diferente de 0, em particular, fica 2 sobre y, que isso é infinito. Opa, mais infinito. Exercício 5. Mostre usando a definição. Pela definição. Por outro lado, quando eu olho o limite quando o y tende a 0 pela esquerda, como eu estou olhando para valores me aproximando do 0, só que negativo, o módulo de y é menos y. Então isso aqui fica 0 sobre menos y quadrado, que dá 0. Ok? Por que 0? Porque isso aqui é só uma constante. O limite da constante é ela mesma. Tá claro? Então, quando eu me aproximo do 0 pela esquerda, pela direita, vai dar mais infinito. Quando eu me aproximo do 0 pela esquerda, isso vai dar 0. Tá? Proposição. Ou afirmação, tá?
proposição. Limite quando x tende a x0 de f de x é igual a L, se e somente se limite quando x tende a x0 pela direita de f de x é igual a L e... Ou já vou botar assim, já vou botar de uma forma só. É igual a limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x, que é igual a L. Então, o que é que essa afirmação está me dizendo? Ela está me dizendo que o limite de uma função existe e é L, se e somente se o limite pela direita, quando x tende a x0 pela direita, é igual ao limite quando x tende a x0 pela esquerda, que também é L. Ou seja, o limite de uma função quando x tende a x0 existe, e é L, se somente se ambos os limites laterais existem e são iguais. Obrigatoriamente, se eles existem e são iguais, vai ser o valor da minha função. Tá claro? Então, isso aqui também é um exercício. Exercício 6. Escrever todos os detalhes. Por que isso é verdade? Vamos olhar para cá. Tá? Isso aí, esse tipo de coisa são quase tautológicos, ou seja, quase óbvio, são quase obviedades. Quando você entende o que está acontecendo. Então, eu digo, esse tipo de exercício serve para vocês treinarem a escrever quase obviedades. Tá? De maneira formal, de maneira que você se convença. Pronto, agora, de primeira, talvez você não consiga perceber isso aqui, não, por falta de treinamento. Tá? De como abordar a coisa. Mas espera-se, a questão é, nesse nível da aula, espera-se que isso aqui seja uma obviedade. Você tenha o nível de escrever isso aqui, talvez não de escrever perfeitamente, mas de perceber isso. Né? A sua dificuldade teoricamente, deveria ser apenas escrever. O conceito já tem que estar mais claro desde a última videoaula postada. Então aqui, por isso que eu estou fazendo esse exercício para vocês escreverem isso. Tá? Mas vamos olhar para cá, porque o conceito é simples. Tá? Dizer que o limite da minha função é L, quando x tende a x0, é dizer isso aqui. Tá? Suponha que isso seja verdade. Então o que é que acontece? Se isso é verdade para qualquer x diferente de x0, com a distância de x menos x0 é menor que delta, então para esse mesmo delta, se eu retirar isso daqui, isso continua sendo verdade. Tá? E portanto, o limite quando x tende a x0 pela direita também vai ser L, por essa mesma condição. De modo análogo, como isso vale em módulo, eu também posso. Isso também é verdade quando eu olho para menos o que está dentro do módulo. Ou seja, também é verdade quando eu faço x0 menos x. Tá? Então, ou seja, dado epsilon, existe delta, tal que se eu olho para x0 menos x maior que 0 menor que delta, o módulo de f de x menos 0 vai ser menor que epsilon, portanto o limite quando x tende a L pela esquerda, quando x tende a x0 pela esquerda, também é L. Tá? Agora vamos voltar para o que a gente tinha aqui. Suponha que o limite pela esquerda exista, o limite pela direita exista e são iguais a L. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter que, dado epsilon, existe delta, tá aqui se eu pego x menos x0 menor que um delta 1, vamos chamar assim, um delta 1, se eu pego x menos x0 maior que 0 e menor que o delta 1, então eu faço f de x menos L, o módulo, menor que epsilon. Mas também existe um delta 2, tal que, quando eu olho para x0 menos x maior que 0 e menor que delta 2, isso também é verdade.
Por que existe Δ1? Δ1 existe porque o limite pela direita de x, quando x tende a x0 é L. Por que existe Δ2? Porque o limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x também é L. Então eu pego o mínimo. Mínimo de Δ1, Δ2. Para o mínimo de Δ1, Δ2, tanto se eu pegar x0 menos x menor do que delta, que é o mínimo, chamar assim, pega delta igual ao mínimo. Pega delta igual ao mínimo. Então quando eu olho para x menos x0, x0 menos x maior que 0 é menor que delta, isso acontece. Mas como esse é menor que Δ1, quando eu pego x menos x0 menor que delta e maior que 0, isso também acontece. Portanto, isso acontece para o módulo, portanto o limite existe e é igual a L. Tá? Então isso é tautológico, é quase uma obviedade e vocês têm que treinar a escrita disso. Isso tem que ser claro, isso tem que ser óbvio nesse nível. A partir daqui, tá bom? Então, quem está acompanhando o meu curso, quem é aluno do meu curso, a partir desse momento, com os exercícios, eu espero que isso seja tautológico, isso seja uma obviedade, tá bom? Então vamos para o último caso de limite que eu queria falar hoje, que é limites infinitos, limite no infinito, tá? Limites infinitos a gente já falou. Vamos começar com um exemplo. Considere minha função f de x igual a x mais 1, x menos 2, quando x é diferente de 2. Tá? Só que eu não quero olhar para ela numa vizinhança do 2. Tá bom? Não por enquanto. Eu quero olhar para ela. Vamos olhar para ela o que é que acontece na vizinhança do 2. Tá? O que é que ocorre quando eu faço limite quando x tende a 2 pela direita? De x mais 1, de f de x, né? Já vou escrever já. X mais 1, x menos 2. Quando x tende a 2 pela direita, esse denominador é sempre positivo. O numerador também é positivo, porque o x está próximo do 2, então x mais 1 está sempre maior do que 0. Portanto, eu tenho um quociente de coisas positivas, em cima vai se aproximar de 3, embaixo vai se aproximar de 0, então isso aqui é mais infinito. Tá? Limite. Quando x tende a 2 pela esquerda, em cima o x está próximo do 2, portanto x mais 1 está sempre maior do que 0, é sempre positivo.
Quando x se aproxima do 2 pela esquerda, se aproxima do 3. Embaixo, eu estou pegando x se aproximando do 2, só que por valores menores do que 2. Portanto, x menos 2 é sempre menor do que 0. Então, esse quociente é sempre negativo e o denominador vai para 0 e em cima vai para 3. Então, isso aqui vai para menos infinito. Tá? Exercício, mostre pela definição. Exercício 7. Mostre usando a definição. Na prática, eu não vou querer, a partir do tempo, eu não vou mais passar esse tipo de exercício, mostrar esse tipo de coisa de definição, não, porque você vai usar sempre seus conceitos que a gente já vai obtendo durante o curso. Mas nesse começo é importante saber fazer essas coisas usando epsilon delta, usando a definição. Tá? Mas o que eu quero olhar aqui é o seguinte. Tá? O que ocorre com a função para valores de x muito grandes. Muito grande não é um conceito matemático. Tá? Então, como é que a gente formaliza isso? Ou seja, quando x tende a infinito. Tá bom? O que é que ocorre quando o x vai ficando muito grande? Vamos olhar para cá. Tá? Se a gente pegar x igual a 100, o que é que a gente vai ter aqui para f de x? Quando x for 100, f de 100 vai ser 101 sobre 98. Quando x for 1000, isso vai ser 1001 sobre 998. O que é que acontece? Sempre eu tenho que quando o x vai crescendo, f de 100, f de 1000 é maior do que f de... Desculpa, é menor do que f de 100 e maior do que 1. Então, o que acontece ali é, para qualquer cara eu vou ter 1 menor do que, por exemplo, f de 10 elevado a 10, menor do que f de 10 a 5, menor do que f de 1000, que é a terceira. Tá? Em geral, quando eu vou crescendo o valor de x, o meu ponto para x grande, eu faço sempre ele ser aproximado de 1 e ser menor do que o que vinha anteriormente. Tá? Então, no limite, quando eu faço o x ir para mais infinito, essa diferença daqui fica tão irrelevante que o quociente vai tender de fato a 1. Então, esse é um comportamento que você observa. E isso pode ser estudado de modo geral. Tá? Isso é o que a gente chama limite no infinito. Tá? O primeiro tipo de comportamento é quando x tende a mais infinito. Então, a gente diz que limite quando x tende a mais infinito de f de x é igual a L. E aí, eu vou nem começar com isso. Eu vou botar a primeira condição necessária. Tá? Que é o seguinte. Eu vou primeiro colocar essa condição necessária. Deixa eu apagar essa aqui. Vou escrever assim. Limites quando x
tende a infinito. Vou abreviar a escrita, tá? X tende a infinito. Então, suponha que f de x é uma função definida para todo x maior que m, onde m é um número real qualquer. Então eu estou assumindo que a minha função está definida. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, um número real aqui, negativo m, né? Eu tenho 0. E eu sei que a partir desse m, a minha função está definida para todo mundo aqui. Então a partir de m, minha função está definida para todo número real maior do que m. Então vamos supor que a minha função tem o seguinte cara. Tá? Com isso, eu posso analisar o que acontece para x grande, para x suficientemente grande. Tá? Para x a partir de m. E eu vou olhar o que acontece quando eu faço o valor de x crescer. Agora. Tá? Sempre olhando para ver se ainda está gravando. Se eu tenho uma função que está definida a partir de certo m, dizemos que o limite, quando x vai para infinito, de f de x é um número real L, se dado epsilon maior que 0, existe m, eu vou até botar outra coisa, vou botar n, tá? Existe n, número real, tal que se x é maior do que n, então a distância, a diferença, o modo da diferença de f de x menos 0 é menor que epsilon. Em outras palavras, eu consigo fazer, para eu fazer o valor da minha função próximo de L, basta eu fazer o valor de x suficientemente grande. Exemplo, assim, exercício 8, que também vai ser um exemplo. Limite, quando x tende a mais infinito, de x mais 1, x menos 2 é igual a 1. Tá? Por quê? Porque eu consigo fazer o valor da minha função tão próximo de 1 quanto eu queira, desde que eu faça o valor de x suficientemente grande. Tá? A partir de certo ponto. Tá bom? Outro também aqui. Aqui. Limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x quadrado é igual a 0. Tá?
Também a gente usou também nesse exemplo. Tá bom? Muito bem. Exercício 9. Defina limite quando x tende a menos infinito de f de x igual a zero. Então, você vai definir o que seria esse conceito de limite quando x tende a menos infinito. Obviamente é inteiramente análogo. Existe um número real, tal que se x é menor do que, para todo x menor do que esse número real, a diferença de f de x menos 0 é menor que essa. Não tem nem o que fazer. Né? Saber ler, escrever e pensar um pouco de forma como traduzir uma coisa na outra, já que é tautológico. Quase obviedade. Tá claro? Muito bem. Então, eu vou fazer uma aplicação desse negócio de limite no infinito, usando uma característica importante das funções contínuas, tá? Que essa característica é traduzida, que a gente vai chamar de teorema do valor intermediário. Tá bom? Antes de falar dessa parte de teorema do valor intermediário, deixa eu pegar então as questões aqui de uma lista que eu passei no semestre passado. Vamos olhar para um exemplo. Limite. Aqui, limite quando x tende a menos infinito de raiz de x quadrado menos 2x mais x. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Então a gente está olhando para valores de x em módulo muito grande, só que negativo. Tá bom? Aí você olha para cá. Para x muito grande, só que negativo, x ao quadrado é sempre maior do que 2x. Tá bom? Então, essa expressão aqui, independente do x, como o x é negativo, isso aqui é positivo. Tá bom? Mas vamos supor que isso aqui fosse menos 2 módulo de x. Essa expressão ainda estaria bem definida. Tá? Porque o argumento seria maior ou igual que zero sempre. Tá? Mas tudo bem. Então a gente vai escrever isso aqui como sendo um limite. E vamos tentar tirar essa raiz daí. O que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar pelo essa mesma expressão, só que com um sinal de menos aqui. Então isso aqui, quando eu multiplicar essa mesma expressão com o sinal de menos, vai usar
o produto notável soma pela diferença, isso vai ficar x² menos 2x, aí soma a raiz, menos x², e aqui embaixo fica raiz de x² menos 2x, mais, menos, que foi o que eu multipliquei, x. Tá bom? E aí você pensa, como o x é grande só que negativamente, tá? Essa expressão aqui é positiva, aqui como está parado é positivo, então o argumento é positivo, e isso daqui também é positivo, tá bom? E em cima o que é que eu tenho? Vou cancelar esse com esse, e isso aqui vai me dar limite, quando x tende a menos infinito, de menos 2x, sobre raiz de x² menos 2x, menos x. Tá bom? E o que é que eu faço agora? Eu vou dividir cima e embaixo por x. Por que eu posso? Porque o x está longe do zero. X está para menos infinito. Então, quando eu dividir cima e embaixo é o numerador e o denominador. Tá? Então, isso é limite. Quando o x tende a menos infinito. Aqui vai ficar menos 2x dividido por x. E aqui fica... Eu tenho... Quando eu dividir por x, aqui vai ficar 1. E aqui o x vai entrar. Só que lembra, o x ele é negativo. Tá certo? X é menor do que 0. Estou falando x negativo. Então, como ele saiu... Como eu tenho o x... Né? O que eu tenho assim... Deixa eu escrever assim para ficar mais claro. Para todo mundo perceber o que aconteceu. Então, limite menos 2x sobre x dividido por... Eu vou botar 1. Vou escrever assim. Raiz de x² menos 2x menos x sobre x. Tá? Até aqui não fiz nada. Aí agora é que vem. Em cima, o x cancela com x. Menos infinito. X cancela com x, fica menos 2. Embaixo, esse x aqui na expressão, o que? Fica menos 1. Só que aqui quando ele entrar, o que é que acontece? X é negativo. Certo? Então, para ele entrar, é como se tivesse assim, ó, menos x, eita, menos 1. 1 sobre menos x, vezes essa expressão aqui. Deixa eu fazer assim, para ficar mais claro. Tá? Como eu estou olhando para x negativo e eu quero passar ele para dentro, isso não vai ser essa expressão aqui, ó. Tá? Porque essa expressão sairia o módulo do x, que é menos x. Tá? Então, quando eu passo para a gente, isso aqui é menos essa expressão, porque aí quando eu saio, sai 1 sobre o módulo de x, que é 1 sobre menos x com menos. Tá bom? Então, não é essa expressão. Ah, tá certo. Não, desculpa. Aqui estava certo. Para eu passar para dentro é menos isso daqui. Tá claro? Sem o x. Sem esse x maior. Tá? Quando eu passo esse argumento aqui para dentro, fica um menos aqui. Tá bom? Então isso aqui vai ficar menos raiz de... Como eu dividi por x², isso aqui fica 1 menos 2 sobre x menos 1. Tá claro? Agora? Perdi esse tempo todo explicar essa obviedade aqui, porque quase todo mundo errou esse tipo de coisa. Tá? Então, isso vai ficar limite, quando x tende a menos infinito, de menos 2 menos raiz de 1 menos 2 sobre x menos 1. Como o x vai para menos infinito e módulo é grande, 2 sobre x tende a 0. Limite quando x tende a menos... Eita, aqui é menos infinito. Menos infinito.
Limite quando x tende a menos de menos 2 é o próprio menos 2. Dessa expressão aqui fica menos 1, menos 1, que é diferente de zero. Portanto, o limite do quociente é o quociente dos limites. Isso vai dar menos 2 sobre menos 2, que dá 1. Tá bom? Então aqui tem que ter cuidado. Tá bom? Que é dessa passagem aqui. Tá? Eu não deveria precisar alertar isso, mas preciso. No ensino superior preciso. E o que é que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse menos aqui, no lugar de mais? Se o que eu estivesse analisando fosse essa expressão. Menos x. O que é que aconteceria? Tá? Exercício 10. Tá bom? Então agora sim vamos falar um pouco da continuidade, só que do ponto de vista dessa questão que é uma função contínua, é aquela que leva leva pontos próximos no domínio e pontos próximos na imagem. A gente vai explicar melhor esse conceito, tá bom? Ainda está gravando, ok? Continuidade e o teorema do valor intermediário. Que chama de TVI. Esse resultado é devido ao matemático Carl Weierstrass. Tá bom? Vou pegar esse pedaço aqui no chão. Suponha que eu tenha... Então, vamos só relembrar o conceito de função contínua, tá? Então, seja x0 um ponto do domínio de f de x. Dizemos que f é contínua em x0 se limite quando x tende a x0 de f de x é o próprio valor da função no ponto. É o f de x0. Tá? Muito bem. Quando eu tenho uma função contínua, eu tenho a seguinte propriedade dela. Tá? Vou pegar aqui. Vou pegar a minha função contínua.
E eu pego quaisquer dois pontos no domínio. Vamos pegar aqui um ponto A e um ponto B. De modo, aqui não precisa ser, mas de modo que o caso B é maior que A. Tá? Aí eu vou olhar para o valor da minha função nesse ponto A. Aqui vai ser o nosso f de A. E aqui eu vou olhar para o valor da minha função no ponto B. F de B. Tá? O que é que acontece com cada um dos valores que estão entre f de A e o f? Perceba que o f de A aqui é maior que o f de B. Tá? Então eu vou olhar para cada um dos valores y que estão entre f de A e f de B. Acontece que para cada um desses y vai ter um carinha aqui, C, entre A e B, de modo que f de C seja igual a y. Tá? Por isso que o nome é valor intermediário. Para cada um dos valores intermediários entre o f de A e o f de B, existe um C entre A e B, tal que f de C é igual a esse valor. No caso aqui, dado y entre f de A e f de B, existe um C entre A e B, tal que f de C é o y. Tá? Essa é a propriedade que diz a gente que a gente pode desenhar o gráfico de uma função. Se eu tenho uma função contínua definida em intervalo, eu consigo desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Tá? Então, é fundamental que isso daqui seja de fato um intervalo. Tá bom? Então. Se f é contínua em um intervalo fechado e limitado a B, então para cada y entre f de A e f de B, existe C pertencente a B. É dizer que ele pertence ao intervalo aberto a B, é dizer que ele é maior que A e menor que B, tá? Tal que f de C é igual a y. Isso é o que constitui o teorema do valor intermediário. Teorema do valor intermediário. Seja f de x uma função contínua definida
em um intervalo sejam A menor que B pontos deste intervalo, que está no domínio da função, tá? Já que ela está definida sobre o intervalo, esse intervalo está contido no domínio dela. Então, sejam A e B pontos deste intervalo. Pontos distintos, em princípio, tá? Se for igual, é trivial o resultado. Ponto deste intervalo. Tá? Então, dado y entre dado não, vou botar para todo, para deixar claro que é todo mundo aqui vai ter alguém, tá? Para todo y entre f de A e f de B, e aí a gente pode ter f de A, tá até menos, excluído, ou nesse caso aqui, quando o f de A é menor que o f de B, ou desculpem, ou no caso de f de B ser menor que o f de A, tanto faz, tá? Que é, por exemplo, como tem aqui. Então, para todo y entre f de A e f de B, existe C, e aí não precisa ser único em hipótese alguma, tá? Por exemplo, nesse caso aqui vai ser, mas em geral você não precisa ser único. Existe C pertencente a um intervalo aberto a B, ou seja, C maior que A e menor que B, tal que F de C é igual a Y. Então esse é o que a gente chama de teorema do valor intermediário, tá bom? Um corolário disso, uma consequência direta, consequências. Número 1. Se f é uma função contínua e seu domínio é um intervalo, então podemos, esse podemos aí bem entre aspas, podemos desenhar o gráfico de f sem tirar o lápis do papel. Então, de maneira bem formal, que isso aqui tá dizendo, tá? Então, podemos, não significa que você vai conseguir, tá? Mas a questão é, o gráfico da minha função não vai ter salto, não vai se separar, não vai ter quebra, tá? Então, podemos desenhar o gráfico de f sem retirar o lápis, o caneta, o que for, o giz do papel, do quadro, de onde você estiver desenhando, tá bom? E a segunda, essa assim mais formal, diz o seguinte:
Se f é contínua e seu domínio é um intervalo, então sua imagem também é um intervalo. Tá? Se f é contínua e seu domínio é um intervalo, então sua imagem é um intervalo. Eu não preciso dizer que quem ainda tem dificuldade com esse negócio de domínio e imagem, não deveria nem ter passado a primeira aula, a primeira videoaula gravada, tá? Então, se eu for contínua, seu domínio é um intervalo, então sua imagem também é um intervalo. Tá claro? Muito bem. E aí, vamos aplicar, como eu disse, esses conceitos sobre continuidade. E o teorema do valor intermediário agora, para mostrar que todo polinômio de grau ímpar possui alguma raiz real. E para isso, a gente já vai usar uma coisa que a gente já mostrou, já verificou na aula que a gente falou sobre polinômios, funções, que todo polinômio é uma função contínua. Na última aula que a gente falou sobre limite, tá? Todo polinômio é uma função contínua. Tá bom? Consequência 3. Todo polinômio de grau ímpar possui raiz real. Ou seja, possui um número real que quando aplica esse polinômio vai dar zero. Quem ainda tem dificuldade nada a ver com esse negócio de raiz, de grau, qualquer coisa sobre polinômio, não fez os exercícios que eu passei, que eu comecei a estudar isso. E já não deveria nem ter passado da videoaula que eu falo sobre isso. Tá? Isso vai servir em geral. Você, meu aluno, está assistindo essa videoaula, chega nesse tipo de dificuldade, que eu estou falando alguma coisa que você ouviu mal ou não viu, porque você pulou alguma parte. E a partir daí você já não está sendo considerado acompanhando o curso, fazendo o curso de maneira séria. Tá bom? Então, seja a n, x elevado a n mais a 1x mais a 0, um polinômio. A gente já viu que ele é contínuo. Para todo número, para qualquer x0, limite quando o x vai para x0, de f de p de x, no caso, é o valor do p de x aplicado em x0. É o próprio p de x0. Tá bom? E a gente vai supor que esse n é ímpar. Com n ímpar, tá? Com n igual a grau de p ímpar. Dizer que ela é ímpar significa dizer que n é da forma 2k mais 1. No caso aqui, como eu estou considerando um polinômio, com k pertencente às naturais. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, que caiu. O que é que a gente tem?
Primeiro caso, suponha que o AN, a gente sabe que o AN é diferente de zero, que o AN é o termo líder, é o coeficiente líder, tá? Suponha que o AN seja diferente de zero, ele é maior que zero, ele é menor que zero. Se ele for maior que zero, o que é que ocorre? Limite quando x vai para mais infinito de p de x. Quem é? Tá? Isso seria o limite quando x vai para mais infinito de ANx elevado a n mais a zero. Tá? Tá claro? Aí o que é que eu vou fazer? Eu posso colocar isso aqui e escrever como sendo o limite. Como x é um número grande, um valor tão grande quanto a gente queira, x está indo para mais infinito, eu posso escrever isso aqui como sendo o limite quando x vai para mais infinito, e vou colocar o x elevado a n em evidência. Isso vai me dar o AN mais o AN menos 1. Como eu dividi por x a n, aqui tinha x elevado a n menos 1, ficou x, tá? Mais A1 x elevado a n menos 1 mais A0 x elevado a n. E aí quando eu faço o x grande, para x muito grande, isso vai para zero, isso vai tudo para zero. Só vai sobrar esse cara daqui. Tá? Então, esse termo daqui, quando x vai muito grande, vai tender a n. Esse termo daqui, quando x é muito grande, vai para mais infinito. Como o AN é maior que zero, essa expressão vai para mais infinito. Tá bom? Por outro lado, o que significa dizer que é para mais infinito? Significa dizer que, independente do número que eu pegue, independente do número real que eu pegue, vai existir n, tal que para um m maiúsculo, vamos chamar assim, tal que para x maior do que esse m, os valores de x vai passar desse número real. Tá? Por outro lado, limite quando x vai para menos infinito de p de x, a gente reduz a mesma expressão. Nesse caso, agora, quando x vai para menos infinito, essa expressão aqui vai para zero, vai sobrar só a n. E agora eu vou ficar com x elevado a n, só que como x com n é ímpar, uma potência é ímpar de um número negativo, continua negativo. Então essa expressão aqui vai para menos infinito, isso aqui vai para o AN, portanto essa expressão vai para menos infinito. Do ponto de vista gráfico, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui os eixos coordenados. Eu estou dizendo que aqui eu não sei o que ocorre, mas quando eu faço x ir para mais infinito, para x grande, essa expressão cresce. Então ela vai crescer para infinito. Do mesmo modo, quando eu faço x ir para menos infinito, essa expressão vai decrescer. O que ocorre aqui no meio é irrelevante. Tá? Mas eu sei que a partir de certo ponto a função vai lá para menos infinito, e a partir de certo ponto para lá a função vai lá para mais infinito. Tá bom? Em particular, vai ter um valor aqui que eu atinjo a minha função e um outro valor aqui que eu atinjo a minha função. Vou chamar aqui um M e um N. Tá? Ou um A e B. Não, vou dar, tá. M e N aqui, tá? Como a minha função é contínua, o que é que diz o teorema do valor intermediário? Esse M, vamos supor, vai ser um F de B. E esse N, um F de algum A. Como a minha função é contínua, pelo teorema do valor intermediário, existe. Então, como eu faço? Como o limite, quando x vai para mais infinito, é mais infinito, e o limite quando x vai para menos infinito é menos infinito, o zero está entre os valores n e m. E pelo TVI, então, como eu vou ter esses valores aqui, n menor que zero, menor que m, negativo e positivo, existe um C menor do que esses caras, mas existe um C
tal que f de c é igual a zero. Tá? Esse ser o número real. Isso independe desses caras daqui que eu pego. Tá? Porque como o limite é mais infinito, para qualquer um aqui vai ter alguém que passa dele. Uma outra consequência é que todo polinômio de grau ímpar ele é sobrejetivo, ele atinge todos os números reais. Tá? Então essa daqui seria a raiz. Tá? Raiz real. Tá bom? Outra consequência é a que eu acabei de falar, todo polinômio de grau ímpar ele é sobrejetivo. Isso, o fato dele ser sobrejetivo já implicaria que ele tem uma raiz real, tá? Sendo sobrejetivo, ele vai atingir todos os números reais, ou seja, todo número real vai ser imagem de alguém através de um polinômio de grau ímpar, tá? O vídeo ainda está gravando, tá? Quatro. Todo polinômio de grau ímpar é uma função sobrejetiva. Uma função, obviamente, de R e R, tá? De reais por reais. Uma função sobrejetiva. Tá bom? Esse daqui vai ficar como exercício. Mostra. Tá bom? Porque a questão é a seguinte, dado quaisquer dois números reais, M e N, M grande positivamente e o N grande negativamente, vai ter alguém que atinge ele, por quê? Porque o limite dessa função é mais infinito, o limite dessa função é menos infinito. Eita! Exercício, antes de fazer isso aqui, tem um exercício anterior que faltou, desculpem, que é o seguinte, deixa eu pegar um lápis aqui. Esse vai ser o exercício 12. O exercício 11 vai ser o caso em que o A em N for menor que zero. Aí troca, tá? Então, exercício 11. Agora sim, o caso AN menor que zero. Tá? Então fácil, tá? O 12 é esse exercício agora. Para finalizar, a raiz enésima. Não, mas aí também cai no caso do polinômio também. Você considera isso. Então não precisa não. É. Então, por enquanto, acho que é só isso. Mais nada que eu queira falar agora. Estuda essa parte, tá bom? E a gente vai finalizar essa parte de limites, e a partir de agora vai começar a olhar para aplicações disso. Deixa eu ver se tem algum exercício interessante para finalizar que eu queira fazer. Não. Então tá bom. E aí a gente vai começar a entrar na parte de derivado. E a gente vai fazer isso através do conceito de reta tangente, que a gente vai introduzir na próxima videoaula. Tá bom? Então até lá.